Bem, e, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito nosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouves estar em mim. Graças a Deus. A nossa lição tem no texto áureo o versículo 21, que diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na verdade prática da nossa lição, vem dizendo: a alegria cristã, ela transcende as circunstâncias e tem Cristo como centro. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, nós iniciamos essa lição aos Filipenses e na nossa introdução eu gostaria de dividir com os irmãos, compartilhar com os irmãos todo o significado dessa carta em relação a período, em relação a como se deu essa situação para que o apóstolo Paulo escrevesse, ao povo de Filipos. Na verdade, a carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta lá do ano 63 depois de Cristo. Ela foi escrita em Roma, justamente no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Timóteo, ele foi um dos seus remetentes a portar essa carta. Filipos, ela era uma cidade que se encontrava numa província romana, lá na Macedônia. E ela é reconhecida como sendo, vejam bem, o primeiro lugar na Europa onde o Evangelho foi pregado. Olha que privilégio. Essa carta ela é bem característica, pois no seu conteúdo, os filipenses, quando eles recebem essa carta do apóstolo Paulo, vocês podem observar que ela não contém no seu conteúdo nenhuma repreensão da parte do apóstolo Paulo, nem por desvio de doutrina ou por pecado severo. Ela é uma carta onde o apóstolo ele vai expressar toda a sua alegria e regozijo pelas condições que se encontrava aquele povo doutrinariamente. É uma carta cheia de regozijo, cheia de calor humano e afeto pessoal do apóstolo. Os filipenses, eles se caracterizavam muito por sua generosidade e pelo seu entusiasmo na obra de Deus. Nessa carta, o apóstolo, ele vai orientar a eles terem cuidado com os que pregam a confiança na carne como um meio de salvação. Ele dá essa orientação para aquele povo. E também para que eles tivessem cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo também deixa registrado da sua gratidão pelo apoio enviado pelos filipenses no período em que ele se encontrava preso lá em Roma. E sendo assim, a gente já entra na introdução da nossa revista e vocês acompanham a leitura conosco e durante essa leitura nós vamos fazendo alguns esclarecimentos de alguns pontos aqui em relação ao nosso estudo. A introdução vai dizer: Filipenses é a mais pessoal de todas as epístolas de Paulo. Aqui ele abre o coração e revela muito de si e de sua personalidade. Aprendemos, entre outras coisas, que o segredo da felicidade
não está em coisas ou circunstâncias favoráveis, mas em viver para Cristo. Tópico 1. A carta. Tendo recebido da distante Filipos a visita de Epafrodito com as informações e uma generosa oferta da igreja, Paulo o devolve com essa carta, onde expressa sua gratidão, ao mesmo tempo que provê a necessária orientação espiritual que a igreja tanto precisava. A autoria da carta. Não parece haver dúvidas sobre a autoria de Filipenses. Paulo identifica-se logo no início, diferente das nossas cartas, onde assinamos no final. As cartas da antiguidade, elas eram assinadas logo no começo, de modo que o leitor soubesse a autoria de imediato. Timóteo aparece associado a Paulo, mas parece ser mais uma forma de honrá-lo, ou talvez por ter ele escrito enquanto Paulo ditava. A carta é toda escrita na primeira pessoa do singular, trazendo total responsabilidade para Paulo como autor. Quando Paulo escreveu esta carta, encontrava-se preso em Roma, razão porque ela é chamada de carta da prisão. Da mesma prisão também escreveu Efésios, Colossenses e Filemão. Essa prisão está registrada no capítulo final de Atos e ocorreu entre 60 a 62 depois de Cristo. Paulo foi um homem tão abundante que mesmo preso continuava frutificando no reino de Deus. Agora, através da carta, não há prisões para a palavra de Deus. Aqui a gente para um pouquinho. Eu sublinhei esse último parágrafo onde diz: Paulo foi um homem tão abundante que, mesmo preso, continuava frutificando no reino de Deus. Agora, através de cartas, não há prisão para a palavra de Deus. Amados, nesse último parágrafo, nós vamos ver o apóstolo fazer uma distinção bem clara. Que distinção é essa? Ele faz uma distinção entre o físico e o espiritual. Apesar dele estar dele fisicamente estar limitado, porque ele se encontrava em uma prisão, ele também vai declarar, aí vem a parte espiritual, que o evangelho seguia livre e para libertar. Ele se via cerceado da sua liberdade, mas a mensagem que ele tinha, a mensagem que ele transmitia, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, ele declara que não havia prisão para essa mensagem, para as boas novas do Evangelho. Ele mesmo vai declarar lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E assim ele faz distinção entre a sua situação física em cadeias e o poder de Deus através da sua palavra, que estava livre para salvar e libertar todo aquele que nele crê. E assim a gente vê que a circunstância não estava norteando as decisões e as ações do grande pregador das boas novas do Evangelho. Continuando lá no capítulo 2, irmãos e companheiro. E vai dizer: essa igreja tão amada por seu fundador foi plantada na segunda viagem missionária de Paulo, lá em Atos 16. Em obediência ao Espírito de Deus, Paulo e seus companheiros chegam até Filipos para estabelecer aquela que seria a primeira igreja da Europa. Paulo inicia seu ministério nessa cidade pregando à beira de um rio, e que nos faz acreditar que não havia uma sinagoga estabelecida ali. A primeira convertida foi uma mulher de negócios, chamada Lídia,
Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente vê a palavra alegria, nós vamos notar que ela é uma constante na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O apóstolo, mesmo em cárcere, aguardando o seu julgamento, que nós sabemos que culminaria na sua própria morte, ele mostra que a alegria da salvação não é circunstancial. Nós entendemos que a alegria da salvação, ela é eterna. Se nós formos ver Salmo 51, lá no versículo 12, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o salmista usar a seguinte expressão. Ele vai dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação. É o salmista clamando a Deus em dificuldade, em situações difíceis, em circunstâncias totalmente contrárias, e quando todo aquilo tenta abalar o seu estado, ele clama ao Senhor dizendo: torna a dar-me a alegria da salvação. Na verdade, o Senhor Jesus, ele é conhecido nas Escrituras também como príncipe da paz, e ele vai chegar um momento que vai dizer: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Mas ele faz uma ressalva: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Cristo, ela transcende toda e qualquer circunstância em que nós nos encontramos. Mesmo que essa circunstância, como foi no caso do apóstolo Paulo, uma circunstância que o levaria à morte. E ele já tinha isso em mente, tanto é que ele vai tratar desse assunto dentro desse mesmo capítulo. Ele vai falar: eu não sei se eu fico alegre porque vou partir, ou se eu fico alegre porque vou ficar. Se eu partir é melhor estar com Cristo, mas se eu ficar eu posso ganhar mais gente para o reino. Ele já tinha esse prenúncio em mente. Mas ele não se deixa abalar. Ele vive constantemente saboreando no seu ser a alegria da salvação. E isto para nós é uma grande lição. Continuando, a alegria da vida cristã. Filipenses é uma carta. Filipenses é uma carta que mostra o triunfo e a alegria da vida com Cristo. O crente não é um fracassado, vítima das circunstâncias, mas alguém assentado nas regiões celestiais com Cristo. Vejamos alguns elementos da vida cristã que evidenciam isso. 1. Serviço. Paulo enaltece a atitude dos filipenses em servir no Evangelho. Cooperaram no passado e continuavam cooperando. Não era uma igreja com espiritualidade de sanguessuga, mas do serviço. Como já foi dito pelos pastores antigos: quem não trabalha, não trabalha. Não é amor ao cargo, mas ao serviço e a oportunidade de ser útil que deve caracterizar os servos de Cristo. Não há castas no Evangelho. Todos somos chamados para servir. Nenhum cristão foi chamado para ser servido. Há quem meça a espiritualidade pelas bênçãos materiais recebidas, porquanto a pessoa ganha pelo espaço de notoriedade que ocupa ou por quantos seguidores possui numa rede social. Não entenderam o Evangelho. Sigamos o exemplo dos filipenses. Cooperemos. Nenhum título pode ser mais honroso para um crente do que o de cooperador do Evangelho. Eu separei também nessa leitura, aqui no segundo parágrafo e no último, a expressão do nosso comentário da revista, que vai dizer: todos somos chamados para servir. Nenhum cristão foi chamado para ser servido. É muito importante entender isso. Infelizmente, alguns querem ser servidos, mas nós somos chamados para servir. Por isso nós somos obreiros de Cristo. E o último parágrafo vai dizer: sigamos o exemplo dos filipenses. Cooperemos. Nenhum título pode ser mais honroso
para o crente do que o de cooperador do Evangelho. E aqui nós fizemos o seguinte comentário. Aqui nessa leitura nós vamos ver a consequência da semente, lá naquela parábola, né, do semeador, quando ela cai no terreno fértil. Ela logo cresce e produz muitos frutos. Esse exemplo que eu estou dando em relação aos filipenses, de como eles se comportaram na ausência de Paulo, seguindo os seus ensinamentos, né? Porque o apóstolo Paulo disse que nada pode ser construído fora do alicerce. E que seria alicerce?